Mais uma sessão do nosso estudo de magnetismo pode ser levado adiante a partir do tentativa de ver uma transição do paramagnetismo para o ferromagnetismo através de um raciocínio que envolve não momentos magnéticos isolados, mas sim uma situação em que os elétrons estão em bandas delocalizadas e uma transferência de elétrons de uma componente de spin para outra leva a um efeito global de magnetização diferente de zero, que é o chamado magnetismo de banda ou magnetismo itinerante. Para estudá-lo, vamos primeiro lembrar o que a gente tinha quando a gente estudou momentos magnéticos isolados no contexto do modelo de Heisenberg. Né? A gente tinha uma diferença de energia entre estado singleto e tripleto. Né? O estado singleto tem um S igual a zero, então representa spins antiparalelos, né? E o estado tripleto representa S igual a 1, né? Spins estão paralelos, que a soma é 1. E essa diferença de energia tinha a ver com uma integral que envolvia energia eletrostática, que a gente deu o nome de energia de exchange, energia de troca. Né? Então, se eu tenho, eu chamei isso aqui, associei isso com um J, que aparecia no modelo de Heisenberg com menos J, SI, escalar SJ. Então, se eu tinha spins paralelos, né, esse produto era positivo. Se o J fosse positivo, eu tinha uma diminuição de energia. Né? Então, se o J é maior que zero, eu tinha uma diminuição de energia com spins paralelos. Então, isso representava uma situação de spins alinhados. Né? Então, essas situações elas eram controladas por essa energia de troca. Então, isso aparece naturalmente, né, num caso comum, quando a gente tem a chamada regra de Hund para átomos isolados. Quando a gente tenta, então, o que a regra de Hund diz? A gente tem que preencher, fazer a configuração eletrônica numa camada que não é totalmente cheia. Então, a regra de Hund diz que a gente tem que colocar os elétrons lá de forma a maximizar o spin total. Né? Então, a gente põe os elétrons todos emparelhados, todos com o mesmo spin. Isso é uma situação que aparece explicada por um acoplamento J maior que zero nesses átomos individuais. Por outro lado, né, então vou só colocar aqui por completeza, né, então é a distribuição de elétrons em camadas que não são totalmente cheias, né? Então a gente tenta maximizar, essa era a regra de Hund, o spin total. Isso representa uma situação de spins alinhados. Por outro lado, né, quando a gente tem íons diferentes, muitas vezes isso leva a um J menor que zero. O J menor que zero é a fenomenologia inversa a essa, né? Levaria então a um favorecimento de spins vizinhos antiparalelos. Né? Então isso aparece, por exemplo, quando a gente estuda ligações covalentes. Implicitamente a gente assume isso. Como a molécula de H2, por exemplo, né? A gente coloca os dois elétrons no orbital ligante, né? E eles ficam um com spin para cima e um com spin para baixo. Né? Então isso é uma manifestação desse J menor que zero. Aí fica a pergunta, né? Como que pode então ter íons diferentes, né? Num cristal, num sólido, dando origem a um efeito de alinhamento que leva ao ferromagnetismo. Então, para entender isso, né, a gente tem que fazer uma transição para o chamado magnetismo de banda e descrever a situação
de inversão de spins de alguns elétrons, levando a uma magnetização não nula. Então eu vou chamar esse magnetismo de banda ou magnetismo itinerante. Então a ideia, né, por trás, eu vou descrevê-la aqui, e depois a gente vai fazer um diagrama para tentar entender melhor, né, o que está acontecendo. Então a ideia que a gente vai seguir é o seguinte: para um ferro, material ferromagnético, o número de elétrons com spins de uma componente é maior que com spins de outra componente. Então tem uma polarização de spin líquida, né, maior que zero. Então, para comparar a energia de um estado ferromagnético com a energia de um estado paramagnético, a gente pode começar com o estado paramagnético e tentar fazer um desbalanceamento do número de elétrons com spin up e spin down. Quando eu transfiro elétrons spin down para uma banda de spin down para uma banda de spin up, eu vou ganhar energia através daquele termo de energia de troca, ou energia de exchange. Por outro lado, eu vou perder energia, quer dizer, eu vou contribuir para aumentar a energia se eu considerar a energia da banda, ou chamada energia cinética, porque eu vou tirar elétrons de um estado e colocar elétrons num nível de energia mais alto, né, na banda. Porque o outro lado já está todo ocupado, eu tenho que pôr com uma energia mais alta do que o último estado ocupado. Então eu vou acabar gerando uma contribuição que tende a aumentar a minha energia. Então eu vou ter uma competição dessas duas contribuições, a energia de troca por um lado e essa energia de banda por outro. Se a energia de troca ganhar, eu vou conseguir a magnetização não nula e ter o efeito magnético ou ferromagnético. E isso é dado por um critério que chama critério de Stoner, que eu vou discutir daqui a pouco com vocês. Então a ideia desse modelo pode ser representada totalmente por um diagrama como aquele que a gente tinha feito, em que eu coloco a densidade de estados para um spin, né? Então metade dela para um lado, metade da densidade de estados para o outro, representando o que vai acontecer com a outra componente de spin. O eixo vertical é o eixo de energia. E aí eu vou considerar essa transferência de elétrons da esquerda para a direita. Isso vai gerar uma situação que é mais ou menos assim. Ó. Tem uma banda, uma perfil de densidade de estados. Aqui eu tenho esse mesmo perfil, mas ele vai ficar colocado para cima. Então, quando eu calcular o número de elétrons, eu vou ter mais elétrons com uma componente de spin do que com a outra componente de spin. Eu posso colocar isso de uma forma quantitativa, de forma muito parecida com o que a gente tinha feito no caso para magnetismo de Pauli. Mas agora, introduzindo no Hamiltoniano um termo de interação que vai ter a ver com aquela energia de troca ou energia de exchange. O que a energia de exchange vai fazer? Ela vai penalizar situações em que eu tenha elétrons com spins opostos. Então, se eu tiver um estado K com uma componente de spin, que eu vou chamar K+, e outra componente de spin que eu vou chamar de menos, então essa situação que envolve o par de spins opostos é penalizada com um U maior que zero no Hamiltoniano. Isso significa que a energia de troca que está dentro desse U, ela vai favorecer os spins paralelos, porque aí, se os spins são paralelos, eu não tenho esse termo. Se eu tiver um N+, né, o N- vai ser zero. Então esse termo no Hamiltoniano não vai existir. Agora, se os spins não forem paralelos e sim antiparalelos, esse termo contribui com 1 e aí eu tenho um U. O U vai aparecer aumentando a energia
daquela configuração. Tá? Então, esse termo no hamiltoniano, ele me diz que cada par de spins opostos contribui com uma energia positiva, que é dada por esse U. Essa energia é da ordem de U sobre N. Então, fica bem claro aqui, cada par de spins opostos contribui com uma energia U para o hamiltoniano. Então, isso é um efeito daquela energia de troca, que é um dos termos que aparecem no meu hamiltoniano agora na competição que vai haver quando eu tento inverter os spins. Então, para eu levar em conta os efeitos todos, eu faço como antes. Eu considero a energia de uma certa componente de spin como a energia na ausência de qualquer efeito, né? Aí eu acrescento um termo que vai ter a ver com campo magnético e eu acrescento um termo que tem a ver com essa energia de troca, penalizando aquele estado se nele houver um elétron com spin oposto, né? E eu faço a mesma coisa para outra componente de spin. A energia vai ser a anterior, mais agora um termo que tem a ver com acoplamento com campo externo, mais uma contribuição positiva que tem a ver com U, que vai existir se ali houver um elétron com spin oposto, né? Então, quando eu faço a transferência de elétrons de um ponto para outro, de um lado para outro, eu estou aumentando a energia de banda, porque eu estou colocando num nível de energia mais alto, mas eu estou ao mesmo tempo favorecendo o sistema através da eliminação desse termo positivo, porque a energia de troca permite que eu ganhe energia fazendo essa inversão. E aí eu posso calcular a susceptibilidade como antes, como eu fiz no paramagnetismo de Pauli, via o cálculo da magnetização, que depende da integral em energia, da densidade de estados e da função de ocupação, a diferença da função de ocupação entre o K+ e o K-. Isso vai me levar a um termo que lembra o paramagnetismo de Pauli, mas dessa vez aumentado por um fator no denominador, que é 1 menos 1 meio desse U GeF. Então eu tenho um paramagnetismo aumentado. A susceptibilidade de Pauli é aumentada por um fator 1 menos 1 meio de U GeF. Então a conclusão é que a interação de exchange, representada pela essa hamiltoniano de interação que eu coloquei acima, favorece spins paralelos, porque o U penaliza spins opostos aumentando a energia, e faz o sistema então ser mais facilmente polarizável. O que acontece agora é que para o 1 meio de U GF maior que 1, quer dizer, um campo de exchange muito forte, porque o U vai aumentar para fazer essa inequação ser válida, a solução é diferente dessa. Ela representa uma transição para o ferromagnetismo, no qual eu vou ter o N+ muito maior que o N-, e o sistema terá um momento magnético permanente, o que vai representar a situação ferromagnética.